Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês qual é a melhor forma de usar o Tadalafila, que é o Cialis. Se é diário ou se é antes da relação sexual, ou aquele que a gente chama por demanda. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e aí fazer os comentários aqui embaixo para que eu possa responder depois de vocês. Bem, a disfunção erétil ela é muito prevalente aí na população brasileira, principalmente, né? Um trabalho realizado aí pela Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que 50% dos homens acima de 40 anos eles têm algum grau de disfunção erétil. Esse grau pode ser leve, tá? E pode chegar até graus avançados de acordo com as doenças associadas do paciente. O Tadalafila é uma medicação que a gente chama de inibidor da fosfodiesterase 5. Esse tipo de medicamento inibidor da fosfodiesterase 5, ele surgiu no início da década de 90, com a introdução do Viagra no mercado, né, que é o sildenafil. Ele inicialmente foi revolucionário, né? Ele mostrou que ele realmente melhorava a ereção dos pacientes. Os pacientes apresentavam uma boa ereção após o uso, comparando com aqueles pacientes que usavam algum placebo, algum outro tipo de medicamento. E essa medicação se tornou um tratamento de primeira linha para disfunção erétil. A gente sabe que os pacientes que têm disfunção erétil, 70% tem um fator psicogênico associado e 30% é fator realmente orgânico, causado pela hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, obesidade, falta de realizar atividades físicas. Então, todos esses fatores aí, eles podem contribuir para a disfunção erétil junto com o fator psicogênico. Os medicamentos injetáveis, que é o que tinha disponibilizado antes da década de 90, eles se tornaram medicamentos de segunda linha, como por exemplo as prostaglandinas, a papaverina. Então, naquela época só tinha até mais a papaverina, nem tinha a prostaglandina. Então, esses tratamentos injetáveis ficou para pacientes que não apresentavam respostas adequadas aos inibidores da fosfodiesterase 5. As moléculas dos inibidores da fosfodiesterase 5 foram aprimoradas, então surgiram outras moléculas como o Tadalafila, que é o Cialis, o Vardanafila, o Iodenafila, que é o Eleva, né? Então, todas essas moléculas elas sofreram alteração mais ou menos no seu efeito, né? Um pouco melhor, um pouco pior, e o tempo de duração também. Foi daí que teve-se a ideia de usar o Tadalafila, no caso, de uso diário, né? Porque enquanto o sildenafil você tinha que usar mais ou menos 1 hora antes da relação sexual, o Tadalafila você poderia usar até 3 a 6 horas antes da relação sexual. Então era muito mais confortável você usar sem aquele estresse de ter que tomar um comprimido 1 hora antes da relação sexual. E esse tipo de abordagem começou também a ser utilizado nos pacientes que eram submetidos à cirurgia prostática, a prostatectomia radical, para tratamento do câncer de próstata, e esses pacientes evoluíram com disfunção erétil e diminuição do tamanho do pênis. Então, esses pacientes começaram a usar esse tipo de medicamento, né, o Tadalafila de uso diário, para tentar reabilitar o pênis, evitar que ele diminuísse de tamanho e se mantesse num nível de ereção não tão ruim como se não estivesse usando nada. Então, ele teria um grau de ereção um pouco melhor e esse efeito de melhora poderia ser alcançado até um período de 1 ano. Então hoje a gente pode usar também o Tadalafila diário, tanto para pacientes prostatectomizados, como já citei aqui, mas também pode ser usado para reabilitação peniana, para tentar recuperar uma ereção. Pode ser usado também a Tadalafila de uso diário para pacientes que têm atrofia peniana, diminuição do tamanho do pênis, então para tentar recuperar um pouco da ereção, do tamanho do pênis. Pode ser usado também para tratamento de doença de Peyronie, principalmente aqueles que começaram a apresentar fibrose intrapeniana e não tem uma curvatura tão acentuada. Então, para evitar que forme outras fibroses, para evitar que ocorra um entortamento maior do pênis, às vezes
você associar um tadalafila diário seria interessante. E também pode ser usado como tratamento a longo prazo, né? Você usar para se manter uma reabilitação, manter como se fosse uma musculação peniana e caso você haja uma necessidade, você pode associar até um comprimido via oral por demanda um pouco antes da relação sexual. Então pode ser empilhado aí diferentes tipos de inibidores da fosfodiesterase exatamente para alcançar uma melhora um pouco da ereção, um resultado, um upgrade melhor no momento do ato sexual. E aí vocês podem me perguntar, mas o que é melhor? Usar por demanda, que é antes da relação sexual, ou diário? Aí vai depender do objetivo de cada paciente. Se for um paciente mais idoso que já é satisfeito com o seu nível de ereção e quer ter só um upgrade na hora de ter um caso esporádico, de um encontro esporádico com uma parceira, pode usar o antes da relação sexual, não tem problema nenhum. E aqueles pacientes mais jovens que têm uma vida sexual um pouco mais ativa, às vezes se esquece de trazer o medicamento no ato sexual, então às vezes o uso diário aí pode ser que seja mais interessante, mas vai depender de cada paciente e quais os objetivos de cada um dos pacientes. Bem, espero que vocês tenham gostado aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês referente ao ultrassom Doppler de pênis, que é um exame fundamental aí para a gente estar descobrindo a causa da disfunção erétil, se tem um fator psicogênico, se tem um fator orgânico associado aí, e se tem algum tipo de tratamento. Então o exame é fundamental aí no diagnóstico da disfunção erétil. Aguardo vocês no próximo vídeo.